Áudio 6, capítulo 6, o contra-ataque do inimigo. Livro Os Soldados de Cristo, Arthur Wallis. Aconteceu durante a campanha da Itália na Segunda Guerra Mundial. Os aliados haviam avançado numa frente ampla, desalojando o inimigo de uma posição de vantagem que vinham mantendo. Seguiu-se imediatamente uma ordem: consolidar, ou seja, fortalecer as posições no território recém-ocupado. Tão certo como a noite vem depois do dia, o inimigo não deixaria de lançar um contra-ataque. As tropas nunca são mais vulneráveis do que quando acabaram de ocupar uma área, mas ainda não estabeleceram seu domínio sobre o novo território. A vitória pode se transformar em derrota, a menos que o avanço seja seguido de uma consolidação. Tudo isso é bem verdadeiro no conflito espiritual. Estamos lutando contra um inimigo traiçoeiro, a respeito de quem falaremos mais um pouco adiante. Ele sabe quando e onde estamos mais vulneráveis. A vida de Cristo tem muito a nos ensinar nesse sentido. Houve um atentado físico contra sua vida logo depois que nasceu. Herodes foi o agente, mas Satanás o instigador. Então, houve um ataque espiritual de Satanás depois de Jesus ser batizado e ungido com o Espírito Santo no Jordão. Por fim, no jardim do Getsêmani, rumando para a morte na cruz, Satanás teve sua última oportunidade desesperada. É o que costuma acontecer na experiência cristã. Depois de nascermos na família de Deus, depois de o Espírito Santo vir sobre nós e mais tarde, quando estamos para atravessar aquele último rio, ficamos especialmente vulneráveis aos ataques do diabo. Primeiro, uma ou duas palavras sobre tentação em geral. Deus a permite, mas não a promove. Tiago 1,13. Quem recebe o nome de tentador é o diabo. Mateus 4,3. Mas ainda existe dentro de nós uma tendência para o mal, mesmo que, como filhos de Deus, tenhamos agora novas aspirações. Tiago descreve muito bem o modo pelo qual essa tendência pecaminosa, a que as Escrituras chamam de carne, atua na tentação. Uma pessoa é tentada quando é atraída e enganada pelos seus próprios maus desejos. Então, esses desejos fazem nascer o pecado, e o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Tiago 1, 14 a 15. A tentação não é pecado. Só se torna pecado quando cedemos a ela. Jesus, como dizem as Escrituras, foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. Hebreus 4,15. De fato, a tentação desempenha um papel muito importante no desenvolvimento de nosso caráter cristão. O bom atleta submete seus músculos a provas de resistência cada vez mais duras, a fim de alcançar seu ápice. Uma árvore assolada por ventos fortes aprofunda suas raízes no solo. Assim, Deus espera que as provas da corrida da vida sirvam para purificar e desenvolver nosso caráter espiritual à sua plenitude, e que os ventos da tentação ajudem nossas raízes da fé a se aprofundarem no seu amor. Embora Deus não seja o causador da tentação, ele a controla. Ameniza o vento para a ovelha tosqueada. Não nos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. 1 Coríntios 10,
13. Os capítulos 1 e 2 de Jó nos oferecem uma visão muito interessante dos bastidores da tentação. Tudo é visto como parte do eterno conflito entre Deus e Satanás. Tendo o homem como campo de batalha, Deus estabeleceu limites definidos quanto ao que Satanás poderia fazer a Jó e não lhe permitiu ultrapassá-los. É assim também conosco. Não somos meras vítimas desafortunadas da maldade de nosso arqui-inimigo, mas filhos de um Pai que é pleno em amor, sabedoria e poder. Ele tem toda a situação sob controle, supervisiona a tentação para o nosso bem e chega a prometer uma recompensa especial aos que perseveram. Tiago 1,12. É natural, portanto, que Tiago recomende que nos consideremos afortunados e felizes quando precisamos enfrentar as tentações. Tiago 1:2, 12. Jesus também ensinou que a perseguição, que pode ser uma tentação bem real do diabo, deve fazer-nos dançar de alegria. Tão grande será a nossa recompensa no céu. Lucas 6:23. Precisamos estar atentos em relação a um contra-ataque em especial. O fato de sermos salvos por Cristo e cheios do Espírito geram verdadeira alegria em nós, mas os sentimentos são instáveis, dando brechas para Satanás. Acordamos com dor de cabeça ou enfrentamos dias em que tudo parece dar errado. Nossa alegria se evapora. Então, somos tentados a achar que aquela nova experiência tão real na noite passada talvez fosse uma simples emoção passageira e nos enchemos de dúvidas. É aqui que precisamos aprender uma lição muito importante. Embora Deus nos tenha dado emoções e os sentimentos de alegria ou de paz sejam acompanhamentos valiosos de nossa salvação, elas não estão no centro da questão. A vida cristã não está alicerçada em sentimentos mutáveis, mas em fatos imutáveis. Se minha fé for regida pelos meus sentimentos, ela vai ser instável todo o tempo. Se estiver firmada nas promessas de Deus, Hebreus 10:23, não só será estável, meus sentimentos logo vão voltar ao normal. E o raio de sol do amor e da alegria de Deus vão irromper as nuvens do meu céu. Alguém afirmou que esse tipo de tentação é como 3 pessoas: fato, fé e sentimento, andando em cima de um muro. Enquanto a fé vai andando no meio, com os olhos fixados no fato que segue à sua frente, o sentimento lhe segue os passos bem feliz. Mas, quando a fé se volta para o sentimento, perde o equilíbrio e cai, levando consigo o sentimento. Agora, a respeito da dúvida. Embora alguns pareçam pensar diferente, não há nenhuma devoção nas dúvidas de cunho espiritual e nenhuma presunção na fé convicta. Não se exige que vivamos na incerteza. Se alguém lhe pergunta, você é cristão? E você responde, espero que sim, isso não é sinal de humildade, mas pode indicar que você não está alicerçado sobre o verdadeiro fundamento. Deus quer que tenhamos certeza. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna. 1 João 5,13. Escreveu João aos seus filhinhos na fé. É muito comum Satanás contra-atacar o novo convertido com uma fuzilaria de dúvidas. Nossos sentimentos e nossos argumentos não servem como defesa. A fé deve ser nosso escudo. Efésios 6,16.
O que diz a palavra de Deus? O que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. João 6:37. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Romanos 10:9. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. João 1:12. Fui a ele, recebi a Jesus e me entreguei a ele, já o confessei, tive então a certeza de sua acolhida. Nesse caso, devo descansar na sua palavra, sem me importar com os sentimentos. Deus jamais quebrará suas promessas. Mais uma coisa, essa plena certeza da fé faz parte de nossa herança, mas exige que continuemos fiéis ao Senhor. Se nos rebelarmos, passando a agir por conta própria, não devemos ficar surpresos ao descobrir que perdemos a certeza de nosso relacionamento com Deus. Quem relaxa é assaltado por dúvidas. O remédio é simples: confessar o pecado, deixar nosso próprio caminho e voltar a pegar em sua mão. Então, poderemos levantar a cabeça diante do mundo, declarando com plena certeza: sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. 2 Timóteo 1:12. É disso que o mundo está precisando. Dê-me o benefício de suas convicções, caso tenha alguma, escreveu Goethe, o poeta alemão. Guarde suas dúvidas para si, as minhas já me bastam.